A discussão sobre a regulamentação das terceirizações no mercado de trabalho brasileiro ganhou força com a aprovação do texto base na Câmara Federal. Mas no Maranhão, a terceirização de serviços mesmo em instituições públicas tem sido recorrente, prática que está sendo combatida. Veja mais detalhes na reportagem de Tatiane Costa e Geilson Paiva. Até setembro, cerca de 1.300 trabalhadores terceirizados que atuam no sistema penitenciário do Maranhão devem ser substituídos por outros contratados por meio de processo seletivo e depois por concurso público. No Detran, o governo anunciou economia de cerca de 10 milhões de reais por ano, com a saída de 4 empresas terceirizadas e renegociação com uma única empresa, até que os aprovados em concurso público de 2013 sejam efetivados. Essas foram algumas medidas anunciadas pelo governo do estado para acabar com o número de empresas prestadoras de serviços em atividades fins nos órgãos públicos. O Sindicato dos Agentes Penitenciários, por exemplo, avalia que a falta de funcionários efetivos tem causado prejuízos ao sistema prisional do estado. Até porque os terceirizados eles vêm com um salário muito baixo para desenvolver um trabalho muito sério, dinâmico, aonde eles ficam à mercê de ser todo dia cooptado pelos presos para poder cometer atos ilícitos. Nós vamos ter uma subcategoria muito mais ampla de trabalhadores terceirizados que não vão ter os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo de emprego direto com a empresa contratante. Então, isso por si só já é preocupante, não é? Porque é um modelo equivocado de se regular as relações de trabalho num país como o nosso, que já tem tanto índice de desemprego, um índice alarmante de trabalho informal e de exclusão social. Isso aí apenas vai prejudicar o trabalhador. A sociedade brasileira tem que estar atenta a isso, é uma coisa muito prejudicial e perigosa, e nós temos que impedir a aprovação desse projeto de lei. Ainda sobre as terceirizações, a repórter Tatiane Costa entrevistou o juiz Marlon Reis, uma referência nos debates sobre as reformas legislativas que estão em curso no Brasil. O senhor defende que cada partido não possa escolher a sua própria forma de financiamento, né, de campanha, como hoje é feito? Bom, a base do financiamento de campanhas hoje é o financiamento empresarial. Só que ele se revelou extremamente danoso para o Brasil. São pouquíssimas empresas que financiam e financiam com muito dinheiro. E o dinheiro é de origem pública e não privada, porque todas as grandes doadoras são também grandes mantenedoras de contratos gigantescos com o poder público. Esse quadro é que está sempre permeando todos os escândalos de corrupção que nós temos visto nas últimas décadas. Sempre o problema é financiamento de campanha. Nós precisamos de eleições baratas e transparentes. E o modelo de financiamento empresarial vai contra isso. Por isso é que nós defendemos a proibição pura e simples dessa fonte e a substituição por outras fontes de financiamento. O senhor não acredita que esse problema não seria falta de fiscalização? Não só. Veja bem, agora mesmo, nesse episódio do Petrolão, muitos estão alegando doações legais, que receberam doações legais. Como fiscalizar o que a lei permite? A lei permite que uma empresa transfira esse tipo de dinheiro para o partido. A lei não pode permitir isso. Então, não é só o problema de fiscalização, é um problema da lei também. Ela não pode considerar válida, lícita, uma conduta que é de corrupção. Então, o senhor acredita que esse modelo de hoje acaba favorecendo que projetos de leis beneficiem apenas empresas, sejam criadas apenas para beneficiar empresas? E é por isso que elas lutam para manter esse modelo de financiamento. Está havendo um superdimensionamento de umas poucas empresas, que estão hiperrepresentadas, e o povo está subrepresentado. Uma grande maneira de observar isso é esse debate sobre a terceirização, em que as empresas estão sendo extremamente ouvidas e os trabalhadores não estão sendo ouvidos. Fruto desse modelo de financiamento, em que algumas poucas empresas bancam tudo, é claro que elas ficam depois
com as portas abertas, escancaradas no parlamento. O senhor cita alguns pontos no seu livro, como emendas parlamentares, estabelecimento de convênios, licitações e Caixa 2, como algumas das formas por onde se dá a corrupção, né, atualmente. Como é que você acha que uma reforma política poderia combater esses 4 pontos? A reforma política, ela precisa agregar transparência, fiscalização, controle. Significa dar poderes e mecanismos para os órgãos de controle que não existem hoje. Eu sempre falo que as eleições brasileiras não são auditáveis. Então, é preciso que as eleições sejam passíveis de auditoria, de verificar o que de fato aconteceu. Por outro lado, é preciso ter um modelo político não baseado centralmente em indivíduos, em fulanos. Nossa política é extremamente individualizada e se esquece o debate coletivo, o debate programático, a discussão realmente política. E essa individualização excessiva fomenta o clientelismo, ajuda a fomentar essas relações de dependência. São medidas como essa, né? Aumento do aspecto programático da campanha e redução do custo das campanhas e aumento da transparência que ajudam a impedir que deputados corruptos como o Cândido Peçanha, o deputado fictício que eu criei, possam continuar existindo. Como é que o senhor acha que a população brasileira deve se posicionar diante de temas tão polêmicos assim como a lei da ficha limpa era na época, antes, né, durante a coleta de assinaturas, como a reforma política, que são bandeiras que já vêm sendo defendidas há muito tempo, mas que estão há muito tempo paradas, só discurso, mas acabam não saindo realmente do papel? A reforma política, assim como a lei da ficha limpa, ela só vai acontecer se a sociedade se mobilizar. O Congresso não quer mudar nada. Todos os discursos e todos os projetos apresentados, eles têm, na verdade, em comum o fato de que os seus proponentes não têm interesse real na reforma. Eles foram eleitos de acordo com as regras em vigor e não querem entrar em aventuras. Só a sociedade pode mudar isso. Assim como só a sociedade conseguiu fazer com que a lei da ficha limpa existisse, ela não existiria se não fosse a pressão popular. Então, o que o eleitor, o cidadão pode fazer? Participar desse processo. Assim como nós conquistamos a lei da ficha limpa, nós podemos fazer uma reforma política que seja inclusiva, que agregue transparência, baixo custo, austeridade, seriedade para os processos eleitorais. E eu aproveito a oportunidade para convidar o cidadão a participar da nossa campanha, acessando o site reformapoliticademocratica.org.br. Obrigada, juiz. A gente conversou com o juiz Marlon Reis. Tatiane Costa para o Repórter Maranhão.